E quando eu fui lá no Piauí, 2024, fui lá fazer uma conferência sobre o Espírito Santo. E aí nós não teve muito tempo de conversar e ficamos conversando pelo WhatsApp, fomos conversando, né, irmão? Isso aí. E Deus trouxe você aqui, compartilhe aí. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu estou assim um pouco tímido, mas eu vou desenrolar um pouco aqui. Eu vim com a minha esposa, também alguns irmãos que viemos do Piauí. Meu nome é Ademar, como o pastor já falou. Sou piauiense e hoje estar aqui é a resposta de orações que eu fazia sem nem mesmo saber o que era isso daqui. Eu sou de uma igreja que não tem o que vocês têm. Eu sou de uma igreja e de um lugar que não tem esse movimento. Mas o Senhor, desde quando me converti, ardeu algo no meu coração que nem eu sabia o que era. E uma das orações que eu fazia, minha esposa ouvia muito orando, ela falava: Senhor, coloca homens de Deus no meu caminho. Eu preciso saber o que é isso que está dentro de mim. E o Espírito Santo, como o pastor já falou, colocou o pastor há 2 anos atrás, 2024. Eu fui batizado com o Espírito Santo há algum tempo, faz muito tempo, mas eu não sabia o que era essa oração em línguas, eu não sabia o que era cultivar, o que era orar, buscar a Deus dessa forma. E confesso que foi um pouco meio estranho, porque a forma como o pastor falava pra gente orar, o que ele ensinava, e eu fui desenrolando isso. E confesso para vocês que a minha vida ela deu uma virada. Da conferência que o pastor fez lá no Piauí para cá, a minha vida ela é outra, sabe? Eu recebi algo de Deus naquele lugar, naquele dia, e a minha vida ela tem sido transformada, porque a gente está no meio de profeta, homens de Deus, e hoje não tenho apenas um, que é o pastor Fabrício, mas eu tenho todos vocês, e alguns eu conversei e ouvi experiências maravilhosas que só me alegram e que colocam algo no meu coração. Quando eu chegar em casa, eu vou colocar em prática tudo isso. Eu vou, cultivar isso para viver a promessa que o Senhor um dia me fez. Eu sei que homens que não entendem isso, um dia me pararam, um dia me travaram porque eles não entendem isso. Mas o Espírito Santo colocou pessoas para ativar isso novamente. E eu tenho certeza que talvez vocês não ouvirão falar na mídia, mas a minha cidade, ela ouvirá e saberá que eu tive um encontro com Deus, que um dia... Porque não é sobre emoção, não é sobre sentir, mas é sobre fazer, é sobre você ter convicção de... Tem algo que tem dentro de mim que eu não sei nem o que é, mas eu sei que um dia o Senhor vai falar sobre isso. E eu tenho certeza que eu vou impactar aquele lugar. Eu tenho certeza disso. Amém. É isso. Glória a Deus, vaso! Pisa no diabo lá! Vou tirar até a sandália. Ô bispo, eu conheci esses homens de terno e gravata lá no Taboão da Serra, bispo. O que está acontecendo? Será que eu estou dando um mau exemplo? Agora é mulher virado para trás, é descalço, bermuda. Eu vou mandar esse vídeo lá pro Taboão, hein? Sim! Aleluia. Eu quero aproveitar essa rica oportunidade. Aproveitar momentos que eu estive lá em Andradina. Não pude ter a oportunidade, né, apóstolo? Eu passei mal lá, pro estômago e tudo. Mas chegou o momento dessa oportunidade. Pode dobrar, né, a oportunidade lá e cá, né? 5, 10. Mas para mim está sendo, uma continuação de experiências. De experiências com Deus muito forte. De comunhão, de união, de amor. São coisas que o céu se abriu, não só na minha vida, mas na igreja onde eu congrego, Tabernáculo da Adoração, ao qual o Fabrício passou por lá, através do nosso amado amigo, irmão, pai, Bispo Valtinho.
que conseguimos essas conexões, e hoje aqui, cada vez mais, conhecendo novos irmãos, novas igrejas, parte do corpo de Cristo, a qual nós cada vez mais se alegramos. Cada abraço que eu recebi, cada abraço que eu dei aqui, foi assim algo sobrenatural, porque não tem coisa igual quando estamos unidos na presença do Pai. O amor é tão grande, que um abraço que eu dei no pastor Tiago ali, ou foi hoje de manhã, né, pastor Tiago? Que eu não aguentei, de tanto amor. O Espírito Santo tomou assim de uma tal forma, que me jogou no chão. Mas cair no chão é normal aqui, todo mundo cai na unção, mas quando o Espírito Santo te pega é diferente. Você andar no Espírito é diferente. Quando você começa a entender, a caminhar no Espírito, você começa a dar passos certos. Quantos passos errados eu já dei na minha vida? Não só passo errado, passo para trás. E quando eu conheci, já que tinha conhecido, né, na igreja da Missão Resgate, mas só que não uma afinidade com o apóstolo. Quando a partir do momento nós fizemos companhia de quarto, né, no evento lá em São Paulo, e ali começamos então a ter esse relacionamento mais profundo. Começamos a conversar, ele começou a abrir, dar um entendimento. Eu fiz uma palestra logo no início do evento. Ele falou: varão, você já começou a dar um deslumbre aqui do que eu vou ministrar. Você deu um deslumbre aqui já. Eu falei: amém, né? Coisa linda. Vindo do apóstolo, coisa linda. Mas algo que Deus tocou no meu coração, uma mensagem, que quando Jesus estava saindo, acho que de Sidom, se não me engano, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, estava passando pelas cidades ali de Decápolis ali, e aquela multidão caminhando no meio, né? Ele ali, a multidão sempre acompanhando Jesus, como nós sabemos, e trouxeram uma pessoa para Jesus ali impor as mãos daquela pessoa. E Jesus olhou para aquela pessoa ali, pegou aquela pessoa pela mão assim, né? Vamos dizer assim, tirou ela do meio da multidão. Falou: vem aqui, você não pode ficar no meio dessa multidão. Porque tem pessoas que você está tendo intimidade ou algo assim nesse sentido, que não vai fazer bem para você. Deixa eu tirar você do meio da multidão, que eu quero algo melhor para você. Porque aquela pessoa, ela era surda e não falava direito, era gaga. Quando Jesus tirou do meio daquela multidão, que olhou para o céu, agradeceu ali, colocou a mão nos ouvidos daquela pessoa, depois cuspiu com a saliva, tocou na língua daquela pessoa. Jesus olhou para o céu e disse: Efata, abra-te. Foi algo que aconteceu na minha vida quando o apóstolo Fabrício começou a ministrar, começou a falar: você tem que falar em línguas, você tem que orar em 2 horas, 3 horas, você não pode parar, mano, você não pode parar. E todo dia ali a mensagem no meu celular ali: ô varão, você está orando em língua? Oi, varão, hoje como é que você está? Você orou em línguas hoje? E hoje, e amanhã, e depois, e como é que você está? A resposta agora era só essa. Deu um éfata na minha vida, destravou os ouvidos, destravou a língua. É o que o Senhor Ele faz na nossa vida quando nós damos esse espaço, esse ênfase ao Espírito Santo. Ele dá um éfata na nossa vida. Abre a visão, abre os olhos, abre os ouvidos. E foi o que aconteceu. Aí eu conversando com o bispo agora no finalzinho ali, falou: vaso, ele falou no meu ouvido, falou: vaso, não
não vai jogar fora, não perde essa conexão. Eu falei, rapaz, como é que eu vou perder um negócio desse? Jamais. Eu quero é mais. Eu quero é mais, eu quero ficar ali, ó, com aquela angústia ali, não está faltando algo ainda. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero que as pessoas também comecem a entender o ênfase na vida dela, sabe? De ênfase, água-te. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu vou ter que parar por aqui, senão eu vou embora. Eu vou continuar na mensagem. Mas eu só tenho a agradecer. Ainda mais nesse evento, nesse porte. É algo assim realmente sobrenatural o que nós estamos passando aqui. É aquilo que foi falado aqui. Aqui parece que, né, nós já estamos aqui na unção e tal, mas a diferença vai estar lá fora. As pessoas vão perceber, as pessoas vão sentir quando você falar na sua, como é que diz? Na sua face, né? Vão realmente perceber, sentir, falar, olha, o que aconteceu com você? Você está diferente, mano. Glória. O que houve? Você sumiu esses dias? Onde você estava? Ai meu Deus. Se você quer saber, vem comigo. Vem comigo que você vai saber. E aqui está, ó, esse varão valoroso aqui também, Jé. Ele não perdeu. Quando ele ouviu do Fabrício, falou, vem, mestre, vem que você vai estar no meio do fogo, de pessoas ali que, meu Deus. Aí não teve como escapar. Se passa pela peneira ali do Fabrício, não escapa. A rede dele ali é forte, hein? Já está bem estruturada a rede dele. Quando ele joga, ele... E é isso. Eu só quero agradecer a vida de todos aí, em nome do Senhor Jesus, né? Quero agradecer também até a pastora Elaine também, pastora Elaine também, que está conosco lá, esposa do pastor Carlinho, né? Só tenho realmente a agradecer a todos em nome do Senhor Jesus, e com essa conexão, essa amizade, pastor Alex, meu Deus do céu. Ô homem abençoado, olha o tamanho do coração do homem. Pelo tamanho desse é o meu tamanho do coração, né? Parece irmãos gêmeos, o bispo e o Alex. É irmão gêmeo. Quando eu vi, é irmão. Falei, é irmão os dois. Parece, né? Mas amém, viu? Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. O Marquinhos começou a orar em línguas, né? Aí começa a vir uns entendimentos aí na palavra. E aí, Marquinhos, eu chamei de Marquinhos. E aí, Marquinhos, tá orando em línguas? Aí o que você falava? Falou, mestre, eu estou aqui, estou lendo a Bíblia aqui, ó, tá abrindo tanta visão aqui que eu li um versículo e não entendia nada, assim, só entendi aquilo que estava escrito, mas agora está tendo uma visão, algo mais amplo. Aí o que ele falava? Falou, Marquinhos, ora em língua, rapaz. Não esquenta com a cabeça com a palavra não, pregação, ora em línguas. Falei, tá bom. O pastor Marcos empolgado, eu falo, Marquinhos, é o seguinte, pregar, você prega mesmo, você tem o dom. Eu não quero saber que mensagem que você está preparando, eu quero saber que nem precisa pregar. Eu quero saber, você está orando, cara? Você está alinhando a sua vida? Você está mais quebrantado? Pastor Carlinho, nosso pastor caminhoneiro, eu dei uma receita para o Carlinho também. Boa noite a todos. No meu minuto de oportunidade, eu só tenho a agradecer. Pois é, então eu vou reduzir para compensar o meu amigo lá. Então no meu minuto de oportunidade, eu estou junto com minha esposa, os amigos, Bispo Valtinho, que nos apresentou o Fabrício. E nesse minuto que eu tenho de oportunidade, eu só quero agradecer pela oportunidade de ter conhecido este povo maravilhoso. Nós estivemos em Franca, foi a nossa primeira oportunidade, e aí marcamos para vir para Brasília. Em alguns momentos nós pensávamos assim, será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em Franca? E muitos falavam para nós assim, vocês são loucos, vai andar 1000 e poucos quilômetros para ver tudo que vocês já viram lá em Franca. Quero falar uma coisa para vocês que estão aqui, que é a primeira vez, volte na próxima, porque é tudo diferente. Lá em Franca nós recebemos uma porção, aqui nós estamos recebendo outra porção.
Nós estamos saindo daqui cheios. É um combustível, pastor, os resto dos meses até o final do ano, até a próxima conferência, em nome de Jesus. E o pastor Fabrício realmente é esse cara, tá, irmãos? Eu saio todo dia 3 horas da manhã para trabalhar, e ele pegou no telefone e mandou mensagem para mim: pastor, dirige, mas ore em línguas. Depois você me conta a experiência. Eu não tive a oportunidade de contar, mas eu estou vivendo o sobrenatural, viu, pastor? Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, Carlinho. Pastor Tiago. O pastor Tiago, você vê que engraçado, né? Na mesma ocasião que eu conheci o bispo, lá no evento do Ministério Mevan, é um evento de pastores, se chama Betânia, 800 pastores lá no Balneário de Camboriú, né? Aí eu conheci o bispo, e o bispo: mano, você é da onde? Tocha! Lá no saguão do hotel. Eu falei: que gordinho amoroso. Rapaz, aí ele me abraçou e me deu um beijo no rosto. Eu falei: mas o irmão é amoroso, né? Aí ele falou assim: você tá com quem, mano? Eu falei: eu tô sozinho, eu vim lá do Sergipe. Não, mano, cola aí com nós. Vamos lá no quarto lá que tem uns tocha lá. Aí eu cheguei lá, quem tava lá? Aí o bispão: esse aqui é o pastor Tiago do Rio, mas ele tinha acabado de conhecer. Esse aqui é o apóstolo não sei quem, não sei quem. E aí depois nós não se falou mais, né, pastor Tiago? 7 anos quase. O bispo foi lá agora no Rio, esses dias atrás, pregar na igreja dele. Ele falou: mano, tô aqui no pastor Tiago, aquele pastor lá do hotel. Eu falei: é mesmo, mano? Traz ele para a conferência. Aí o bispo conseguiu trazer ele. Pega a oportunidade. Quantos minutos? Meia hora? Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Queridos, como o apóstolo Fabrício, né? Ele nos apresentou aqui. Nós estamos lá no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá, fazendo a obra do Senhor naquele lugar. E o bispo esteve lá em Maricá em dezembro. E ele começou a falar dessa conferência. E aí ele: vamos lá, pastor, vai ser bom. Fabrício, lembra que lá do quarto? Aí eu falei: tá bom. E ele me desafiou a estar aqui. Na hora eu aceitei, eu falei: eu vou pagar logo a inscrição na hora, senão eu desisto. Aí já paguei a inscrição e foi uma luta para estar aqui. E aí eu pedi uma palavra ao Senhor. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra, porque eu só posso caminhar em cima de uma palavra. Eu posso ler? Vou pregar não, Senhor. Oi? E o Senhor me deu o texto no livro de Lucas, que eu estava até ali fora na hora da adoração, e o Senhor trouxe novamente esse texto, que diz assim: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aí o Senhor começou a falar comigo. Maria não foi visitar qualquer pessoa, ela foi ao encontro de alguém que carregava um propósito. E o Senhor falou para mim o seguinte: falou: Tiago, pega o que eu estou gerando em você e vai de encontro, porque nessa conferência tem pessoas que também estão carregando um propósito, e quando os propósitos se encontrarem, você vai ser cheio do Espírito Santo. Maria carregava Jesus, Isabel carregava João. E Maria foi servir Isabel, e o Senhor: vai lá com o que eu te dei, vai com o que eu estou gerando em você, vai para aquele lugar, vai servir naquele lugar, se entrega naquele lugar, porque lá, quando os propósitos se encontrarem,
eu vou fazer grandes coisas. E eu entendi que quando pessoas que carregam propósitos, elas se unem, o mundo espiritual reage. E o mundo espiritual, ele começou a reagir. Eu comecei a entender que tem encontros que não são sociais. A gente faz amizade, joga bola, toma banho de piscina. Não é apenas um encontro social, é um encontro de propósito. Então eu peguei o que eu carregava, o Deus estava gerando dentro de mim, e vim para Brasília, porque aqui a gente encontra pessoas que carregam o mesmo propósito. Mas para finalizar, o Senhor falou: você precisa honrar o propósito da vida do seu irmão, porque Maria honrou Isabel quando ela serviu Isabel. Muitas das vezes eu quero viver o propósito, mas eu não honro o propósito que Deus tem na vida do meu irmão. Se você quer viver a plenitude do propósito, e você quer ser cheio do Espírito Santo, e você quer viver tudo que Deus tem para você, honre o propósito desse irmão que está do seu lado. Quem serviu foi Maria, não foi Isabel. E quem carregava o maior propósito? Maria. Mas Maria serviu. E eu finalizo aqui. Sabe por quê? Quem carrega a promessa, querido, reconhece promessa. E o que eu acho mais lindo nesse texto, apóstolo, é que João não tinha nascido, mas ele reconheceu Jesus. Ele ainda estava sendo formado no ventre, mas o Espírito dele reconheceu o propósito que estava diante dele. E o que Deus fala para mim e para você nesta noite: você está reconhecendo Jesus nesse ambiente? Porque se você não reconhece Jesus, você perdeu o seu tempo. Então aproveite esse tempo que ainda resta, porque eu estou aproveitando tudo, servindo cada irmão, reconhecendo o que cada irmão carrega, porque isso faz a diferença na minha vida. Amém? Obrigado. Te amo, meu querido. Pastor Tiago, 2 horas, hein? Todo dia. Pastor Sérgio, dá as honras para os mais anciãos, né, Guilherme? Tá com a oportunidade, meu querido? Quero agradecer a oportunidade. O pastor Fabrício esteve lá em janeiro, né? Pregou lá na nossa igreja. Mas o que eu quero falar para vocês é o que está acontecendo comigo nessa conferência, porque a gente é pastor de uma igreja tradicional ali na cidade de Gravataí. Quando o pastor Fabrício esteve ali em janeiro, ele me disse assim, esteve lá na minha casa, ficou uma tarde conosco, né? Um dia conosco, e ele disse: varão, você já orou em línguas? Aí, vou dizer para você, ficou complicado. Eu disse para ele: varão, eu sou de uma igreja tradicional, varão. Povo aqui não, né? Ainda mais o gaúcho. Ele disse: irmão pastor, pratica. Aí pegou meu WhatsApp, dali uns dias, ele: varão, tá praticando? E eu trabalhava numa outra cidade. Eu dizia para ele: não, eu vou orando em línguas e volto orando em línguas, estou praticando. Mas amados, o que eu quero dizer para vocês? Esta conferência, ela está sendo algo tremendo na minha vida. Eu já tenho alguns anos de ministério como pastor, mas eu quero dizer para vocês, o que eu estou vivendo aqui é algo muito maior. Eu creio que na prática de oração em línguas, o Senhor também vai
nos elevar um pouco mais segundo a sua vontade. Porque eu estava olhando e comentando com alguns irmãos hoje à tarde, e eu fiquei muito impactado com o povo da Bahia, porque a Bahia, amado, está queimando, o Tocantins está queimando, e o gaúcho está gelado. E aí, amados, eu vou chegar lá e vou dizer para eles: vocês têm que se converter, porque a Bahia está queimando e vai passar na frente. Amém? Brasília está queimando e vai passar na frente de vocês. E eu sou muito grato a ti, pastor, e muito grato porque eu vejo assim, o jovem, ele é como fogo. Nós estávamos comentando hoje à tarde, né? Ele é como fogo, aquele fogo alto, né? Aquela labareda. A Bíblia diz: Jorge, vós sois fortes. É aquela labareda. Nós já mais maduro, nós somos como brasa. Aquela brasa mais assim, mas não que a brasa também não queime. Mas a brasa às vezes ela tem mais um pouquinho de durabilidade, né? Que o fogo intenso. E esta brasa que eu recebi aqui, eu quero guardar e levar para lá, para o sul. Porque o sul, amado, ele é 2 vezes maior do que o Uruguai. O estado do Rio Grande do Sul, em tamanho de território, é 2 vezes maior que o Uruguai. E nós fomos presenteados, eu e o evangelista irmão Guilherme, de representar o Rio Grande do Sul. E eu quero levar uma brasa, que essa brasa possa se espalhar pelo todo o estado do Rio Grande do Sul. Que na próxima conferência eu possa trazer pessoas de lá que foram impactadas pela brasa que eu recebi de vocês aqui esta noite, hein? Obrigado pela oportunidade. Gente, eu conheci o pastor Sérgio, agora ele falou, nós ficamos uma tarde lá na casa dele, tomamos um mate, um chimarrão, conversando. E ele contou um pouquinho da vida dele no evangelho, da trajetória dele, as lutas que ele já passou. Esse homem aqui largou tudo, irmão, para plantar a igreja, abrir igreja com 3 meninos pequenos, sem salário, sem oferta, sem garantia nenhuma. E ele ia por amor a Jesus, ele e a esposa. E ele falou: pastor, já passamos necessidade nessas obras aí, já os meninos já não teve o que comer. Ele falou: mas estou contente com Jesus, aquilo me quebrou. Falei: meu Deus do céu. Eu tenho aprendido assim nos últimos anos, a quando encontrar um pastor assim, de um tempo de estrada, sentar para ouvir. Eu tenho aprendido tanto com esses pastores. Eu cheguei em casa, né, amor? Falei: amor, nossa, o sogro do Guilherme lá me impactou, o pastor Sérgio. Eu quase chorei com ele na mesa, quando ele começou a contar as lutas, e eu vi que tudo que eles passaram foi por amor a Jesus. É claro que a religião se aproveitou, o sistema religioso, ele se aproveita da sinceridade do coração de homens e mulheres de Deus. Mas eu falei: pastor Sérgio, está tudo depositado no céu. Por mais que os homens falhou com você, pastores falhou com você, os homens prometeram e não cumpriram, te abandonaram no campo, mas Jesus nunca te abandonou. E eu falei: na sua velhice você vai dar bons frutos ainda. Eu falei: vamos lá em Brasília comigo? Ele falou: bah, homem, nunca andei de avião, nunca saí do Rio Grande do Sul, só por aqui mesmo, né? Aí ele falou assim: mas eu quero ir ver umas experiências lá novas, né, pastor? Eu falei: olha que ancião sedento, rapaz, né? E ele veio mesmo. O Guilherme falou assim: meu sogro nem tá dormindo direito, querendo vir em Brasília. E agora que eu não vou dormir. Agora que não vai dormir. Melhor aqui. E o pastor Sérgio está orando em língua. Ele falou: estou tentando, praticando. Vou entrar de camiseta, não de terno e gravata, de camiseta. Vou entrar de camiseta na igreja agora. Não vai ser terno. Gente, o Guilherme eu conheci ele há uns anos, pela internet, né, Vaza? Ô, me perguntaram hoje, eu não lembro não. Eu acho que foi.
É que ele estava num centro de treinamento missionário, uma base missionária, né? E nós conversando, ele postando muita coisa sobre missões e já fiz aquela conexão, né? Aquele contato. Aí eu falei, um dia eu vou ir no sul. E aí eu fui com a Cida, nós fomos em Gramado e passamos lá. Aí eu conheci esse homem, rapaz, 2 meninos pequenos e a esposa grávida, numa base missionária, vivendo pela fé. Rapaz, Jesus só me cola com homem assim, viu? Aí eu volto para casa e eu fico, meu Deus do céu, rapaz, aquele irmão lá com a esposa, a mulher grávida, uma base missionária. Porque, irmão, tem base missionária que você sabe como que é, né, Vaso? Tem o café, tem hora que não tem. É prova. O Vaso tá até mais magro, viu? Quando eu vi ele na base missionária lá, tá firme. Aí que eu fiquei mais próximo, conversei mais, levei lá para a missão Vida no Sertão. Falei, ô Guilherme, você não quer vir servir aqui no Sertão? Talvez nós dá um jeito de melhorar um pouco você aqui, né? Não tem muito, mas o Alex divide um pouco que tem lá. E aí nós vamos conectando, né, Vaso? Tá com a oportunidade, sem interno. Rapaz, Senhor, irmãos, eu também sou um pouco tímido e é um pouco difícil para mim também falar em público. Ô Fabrício, mas a gente se conheceu antes da base, homem. Foi antes. Hoje me perguntaram, irmão, o Rodrigo, onde é que tu conheceu o Fabrício? Esse irmão foi de uma maneira gloriosa. Ah, mas como foi, irmão? Irmão, foi uma benção. Irmão, não faço a mínima ideia como é que foi. Eu sei do nada, irmão, que ele me mandou um livro do David Robertson. Foi. Do nada, irmão, chegou um livro lá em casa e ele disse, olha, não sou terrorista, mas eu tô te mandando um material bélico. E a pergunta, irmão, que não quer calar, que ele faz para todo mundo, todo santo dia. Ei, Vaz, tá orando em línguas? Irmão, é todo dia, irmão. Tem que orar, velho. Não tem escolha, irmão. Tu ora ou tu aguenta ele, então ora de uma vez. Porque ele vai ficar perguntando, irmão, daí eu sou crente, eu não posso mentir. Aí eu sou obrigado a orar, irmão, para não mentir para ele. Porque eu sei que se eu disser que não, ele vai ficar me dizendo para fazer, né? Irmão, que prova! Irmão, mas hoje, depois que o bispo Valtim pregou, irmão, eu fiz uma oração aqui na frente. Eu disse, Senhor, se é para mim ser um crente comum, eu não quero ser um crente. Se é para ser mais um na multidão, irmão, se Senhor, me dê uma palavra que tu me libere hoje. Que ontem de noite o Alex veio e moeu, irmão. Irmão, uma das famílias que eu mais respeito em missões é a família do Alex, irmão. Aleluia. Eu tive lá, eu vi a luta, irmão. Eu vi o que é a fome. Talvez no sul a gente não conheça a fome, irmão. Falava com o irmão de São Paulo, sabe qual é o maior defeito dos nossos jovens? É que eles não precisam ter ambição de mais nada. Tudo eles têm dentro de casa. Nossos jovens, irmãos, estão de barriga cheia. E as nossas igrejas estão cheias de gente vazia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando Alex pregava, irmão, eu seguido falo dele para as pessoas. Porque é difícil encontrar um homem de Deus que pegue o altar, assuma esse lugar, irmão, e fale aquilo que está vivendo. Mostre aquilo que está fazendo. E não faça para mostrar, né? Ele me disse, Guilherme, eu estava louco para não vir do sertão. Faz 1 ano e meio que eu não vejo a minha mãe e eu queria ter ficado. E às vezes, irmãos, a gente se queixa lá no sul que está chovendo demais e não dá para ir para o culto. O maior chacoalho, irmãos, missionário que eu tive hoje. Eu sou um dos missionários da missão Fase para Cristo, a antiga FEBEM. E eu falava pro meu sogro, ontem e hoje, meu sogro que estava aqui agora, irmão,
Tu viu que ele me chamou de desviado também? Esses gaúchos estão tudo desviados, irmão. Eu tô ali, irmão. Espera chegar em casa pra me xingar, né? Não, irmão. Antigamente se dizia, em casa a gente conversa, ele tá me xingando aqui, mano. Tem jeito não. E eu dizia, irmãos, meu contato com um adolescente é com um adolescente que está cumprindo medida protetiva, medida socioeducativa, porque eles não são presos, eles estão cumprindo medida socioeducativa. Fazia tempo, irmão, que eu não tinha contato com adolescente crente. Eu vejo adolescentes, jovens aqui, fazendo planos de ir às nações, irmãos. O contato que eu tenho com o adolescente é ele me mentindo que vai mudar de vida. Para mim fazer a mesma coisa contigo, porque eles também não aguentam mais ouvir eu dizer que tem que mudar de vida. Eles, não, eu vou mudar de vida. E eu ficava questionando o Senhor, eu não tenho um testemunho em 3 anos para contar, porque eu prego para meninos, irmãos, que vão para outro município, às vezes para outro estado. Então depois eu não sei o que vai acontecer com eles, eu não tenho este contato. Eu disse, Senhor, então eu também não tenho testemunho. Eu estou pregando, mas eu não estou conseguindo me alegrar nisso. E hoje o Valtinho terminou de me matar de tarde, irmão. Quando ele me contou o testemunho dele, o que ele fazia, o que ele abriu mão. E eu disse, Senhor, mas eu ainda não estou tendo alegria. E o Senhor foi muito claro quando disse, tu ainda está te comportando como um funcionário, tu ainda está querendo bater meta. Eu disse, Senhor, mas eu não quero ser um crente comum. Ele, então sai da linha de produção, comece a fluir, pare de trabalhar. Não importa o que você está fazendo, mas com quem tu está te tornando parecido. Não é uma questão de meta, é uma questão de transformação. E eu disse, Senhor, então me dê uma palavra, eu preciso de uma nova palavra. E o Senhor disse, não, eu já dei Amós. Eu restaurarei a tenda de Davi que está caída. E eu disse, Senhor, mas por que a tenda de Davi? Por que não o tabernáculo móvel? Ele foi tão importante pelo deserto. Senhor, não porque o santo templo de Salomão. O primeiro a Babilônia derrubou, mas o Senhor disse que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Por que não esses lugares santos? E o Senhor me falou, no tabernáculo móvel, eu disse as cores. No tabernáculo móvel eu dei as medidas. Eu falei o ritual, eu chamei os pastores, eu falei exatamente a ordem do culto, como teria que acontecer. No templo de Salomão, eu mandei trazer a madeira. Eu não queria qualquer cedro, era o cedro do Líbano, dei um jeito de trazer. A altura é exata, o ouro vai ser o mesmo, os elementos serão os que eu vou escolher. Tudo é conforme eu estou falando. Porque essa casa eu quero fazer para que me adorem nela. Mas a tenda de Davi não, irmão. A tenda de Davi não vai ter medida exata, não vai ter material exato. Porque a tenda de Davi, irmão, não é um lugar que Deus mandou você fazer para que Ele queira estar com você. A tenda de Davi é um lugar que alguém que ansiava, queria, buscava estar com ele, levantou aquela tenda. Então não foi ele que mandou, foi alguém que disse, Senhor, para onde eu irei? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Pode ser que não tenha o mesmo deslumbre. Pode ser que a estrutura não seja tão bonita. Pode ser que nem o culto seja tão organizado, Fabrício. Pode ser que não tenha ritual, pode ser que, irmão, pode ser que na minha igreja esses jovens não tenham espaço para dançar aqui na frente. Mas o Senhor estava dizendo, eles querem estar comigo. Encerrem-se os diaristas e tragam os profetas.
Terminem os funcionários, tragam os adoradores. Então o Senhor não vai restaurar um templo, o Senhor não vai fazer uma nova igreja, o Senhor vai restaurar um lugar. E esse lugar, irmão, não é um lugar físico. Esse lugar não é talvez o Nordeste. Esse lugar, pastor Alex, talvez não seja o sertão. Tampouco, talvez seja lá dentro da fase no Rio Grande do Sul. Talvez não seja, e com certeza não é. Não vai ser o Centro-Oeste, irmão. O lugar que o Senhor vai restaurar é um lugar de acesso à sua presença, onde homem algum vai ditar regra, vai dizer a roupa, vai dizer o tempo, vai dizer como, vai dizer quando, vai dizer o porquê. Vai ser um lugar, irmão, vai ser um lugar. Vai ser um lugar que não vai ter a regra humana ditando, dizendo: Senhor, deita nessa mesa porque eu vou te estudar. Vai ser o Senhor dizendo: entra na tenda porque eu vou te escutar. Glória a Deus, irmão. Deus é fiel. Obrigado, Fabrício. Obrigado, irmão. Mas a gente só vai ter que, eu e tu, combinar uma história para dizer como é que a gente se conheceu. Vai. Rapaz, esses vasos tá chapado, hein? Meu Deus! Eu estava lá, quando a gente estava a trabalho, né, no Rio Grande do Sul, e eu falava assim: Fabrício, vamos passar ali. Vamos passar ali. Tipo uma cidadezinha no meio do caminho. E eu falei: meu Deus, onde esse homem está indo? Aí ele: vamos ali conhecer o irmão, né? Ele falava com ele pelo telefone. E a gente conheceu ele, a família, a esposa dele, uma mulher de Deus, né? E assim, ouvindo o testemunho do pastor Sérgio também, de tudo que eles já viveram, do que eles passaram, realmente é igual eu falo, são dois extremos, né? Eles no sul, aí o Alex no Nordeste, mas pra gente ver que Deus está em todos os lugares, é o que o Guilherme falou aqui, né? Então nós precisamos estabelecer esse lugar em Deus, dentro do nosso coração, né? E assim, glória a Deus para a vida de vocês. Gente, esse negócio do orar em línguas é verdade, viu? Porque ele fica no telefone e eu só escuto: Vaso. Eu falei: mas você tá falando com a mesma pessoa? Não, é outra. Não, Vaso, você já orou em línguas hoje? Eu falei: meu Deus. Aí eu olho e tá assim, todo mundo respondendo ele.